Olá, seja bem-vindo, 27 de outubro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 3 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a escritora Bruna Souza para conversarmos sobre o seu projeto Conte-me Seu Sonho. Bom dia, Bruna, muito obrigado pela sua participação, para a gente conversar um pouco sobre o seu projeto, literatura, cultura e tudo mais relacionado a esse assunto. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Bom dia, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. É isso aí. E, bom, para a gente começar falando, gostaria de perguntar para você como que surgiu a ideia desse projeto, né? Se você fez sozinha, como que surgiu a ideia e depois, né, que você colocou em prática, né, esse projeto. Como é que foi? Então, o projeto, na verdade, eu comecei a executar ele em 2019. Foi mais ou menos a época que surgiu, no início do ano. Eu já estava sentindo uma onda de certa desesperança no ar acontecendo e foram outros fatores também. Foi a época que eu entrei em contato com Carolina de Jesus, e aí eu tinha feito um varal de poesias no bairro que eu morava na época, que é o Jardim do Vale, e aí um rapaz da Academia de Letras, que é um conhecido meu, me propôs também uma parceria, porque ele também falou que tinha livros, enfim. E aí aí eu pensei na performance, porque eu sou atriz também, e aí eu pensei que ao invés de só entregar livros, seria interessante que eu tivesse uma troca mesmo com o público. Então, somou essa questão de, acho que as pessoas têm que sonhar mais, né, ter esse estímulo também, além da leitura, obviamente. E aí a gente começou pelas feiras da cidade mesmo. Uhum. E aí, como é que foi a abordagem do público nesse caso, as dinâmicas? Você acha que o pessoal gostou da ideia? Como é que você assim como alguém que propôs, né, que essa ideia, essa iniciativa aqui na cidade, como é que você viu a troca com relação ao público? Acho que teve adesão do público? Como é que foi? Sim, bastante. Inclusive mais do que eu imaginei, porque a princípio era para ser só um dia numa feira específica, né, que era do Jardim do Vale, e pronto. Só que começou a rodar mesmo a informação, mesmo porque eu ia toda caracterizada, as pessoas gostavam. Eu já fui vestida de sol desde a primeira feira, né, que eu coloco um girassol na cabeça e tal, e eu fico toda infantil, assim. E aí, conforme as pessoas foram postando no Facebook, nas redes, começou, tem que vir na feira do Flórida, tem que vir na feira não sei da onde. E aí o projeto começou a crescer. Uhum. Você falou até que vai caracterizada e tal. Esse projeto tem mais foco no público infantil ou não? É assim, aberto a todas as idades? Então, é aberto a todas as idades, mas o foco, sim, é o público infantil. Por uma questão de que eu percebo que as pessoas não tendem muito a querer ler livros. Hoje em dia a gente lê muita coisa rápida, né? As pessoas mais adultas, principalmente. Então, eu percebo que há uma necessidade de quem me procura sempre pensar assim, tem alguma coisa que eu posso levar para o meu sobrinho, para o meu filho? Ou a criança que me viu de longe, gostou e queria, e vem, que se aproxima mais, entendeu? Então, o foco acaba sendo infantil, mesmo sem querer, por causa disso, porque as crianças acabam aderindo mais e os adultos acabam pensando mais na criança lendo, entendeu? Mas é bem bacana ter esse retrato, né? Porque realmente é legal ver que as crianças têm interesse, né, na leitura e tudo mais, que hoje em dia muitas vezes a gente já imagina a criança desde novinha já com o celular na mão, né? Uhum. Fazendo outras coisas e deixando muitas vezes os livros de lado, né? Então é legal até ouvir esse relato seu, de que nesse caso as crianças ficam interessadas, talvez até por você caracterizado, acho que chama atenção, né? Sim. E aí eles gostam de participar, eu acho que é bem bacana também ouvir esse relato, né? Sim, e até porque nessas primeiras feiras, que inclusive a Rotary disponibilizou os livros para a gente, eram livros bem coloridos, bem chamativos mesmo. Então, era a junção, né, daquele livro super bonito, de capa dura e tal, eram variados, mas enfim, tinha de todo tipo. E junto com essa personagem, então acho que dava mesmo aquele efeito de nossa, que sonho, eu quero ir lá. Era bem legal. Bacana. Bruno, peço licença, logo mais a gente volta a falar sobre o seu projeto. Iniciado nos anos 90, o programa Renascentes tem como objetivo preservar nascentes de água aqui em Jacareí. Agora, com o projeto de lei instituído, o programa ganha novas proporções por meio de investimentos estaduais e organizações que atuam na área ambiental.
O nome Renascentes já explica o objetivo do programa: reviver nascentes de água e áreas ambientais. O projeto, iniciado nos anos 90 pelo atual vereador Edgar Sasaki, agora ganha novas proporções na cidade. Nós contratamos o corredor ecológico, fizemos essa parceria com o corredor ecológico. O corredor ecológico fez o desenho da paisagem do município. É como se fosse um cinturão, dentro do mapa do município. Essa é a primeira fase, faz o desenho. E cada propriedade rural, por lei, tem que deixar 20% da sua área para a área de proteção ambiental, ou seja, a área intacta de mata. Só que isso já foi destruído com o tempo. Então, agora é preciso restaurar isso. Serão mais de 4 milhões financiados, sobretudo pelo governo do estado, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO, e do programa Refloresta São Paulo. Para a execução, a Prefeitura Municipal contratou empresas e institutos da área de meio ambiente. O programa Renascentes hoje é um programa que é perene, não é? E ele visa articular as diversas iniciativas que o município tem com o mesmo objetivo: restaurar a Mata Atlântica, preservar as nascentes e a biodiversidade do município. No total, serão cerca de 160 hectares restaurados através do plantio de árvores. Para isso, cada empresa se responsabilizou por determinada área ambiental. O Instituto Suinam, por exemplo, trabalha sobre a bacia do Quatro Ribeiras. A meta é restaurar em torno de 44 hectares das propriedades aderentes do programa Renascentes. O Suinam tem parceria com a Prefeitura desde 2019, por meio do diagnóstico socioambiental do Córrego Quatro Ribeiras, da bacia do Córrego Quatro Ribeiras, E com o lançamento do programa Renascentes, esse projeto acabou ficando debaixo desse guarda-chuva, Então, a gente só incorporou mais esse caldo aí do programa. Para além dos diagnósticos ambientais, as ações do programa Renascentes incluem educação nas escolas e mobilização social. Uma etapa importante foi convencer proprietários rurais a restaurar suas áreas e preservar as nascentes em suas propriedades. Então, hoje a gente tem 7 propriedades que estão participando dessa etapa, E a nossa meta é restaurar todas as áreas de preservação permanente, hídricas e de nascentes dessas propriedades. A bacia do Quatro Ribeiras tem o ponto de captação para o abastecimento do município. Na propriedade de Seu Alexandre, existem nascentes afluentes do Rio Paraíba. As minhas nascentes reúne em Corgo e vai para o Rio Paraíba. Então, foi uma geografia que eles viram que eu estou na cabeceira do afluente. A minha propriedade está na cabeceira de um rio, de um afluente do Rio Paraíba. A próxima etapa na propriedade do Seu Alexandre será o cercamento e, logo em seguida, a plantação para a restituição da mata ciliar da área de preservação permanente. A minha expectativa é que vai valorizar mais a minha propriedade financeira, porque o negócio está no futuro aí. Todo mundo não tem mais, só falam desmatamento, então eu estou fazendo a minha parte. Eu quero fazer a minha parte dentro do que eu tenho. Segundo o Instituto Suinam, a restauração ecológica nas áreas das nascentes é fundamental para a melhor qualidade de água e manutenção dos serviços ecossistêmicos, como a polinização, a ciclagem de nutrientes e, claro, a beleza cênica da natureza. O programa Renascentes, assinado pelo Poder Executivo, já iniciou o período prático de plantação. Agora, em medida que as áreas ambientais forem restauradas e preservadas, os produtores rurais participantes do projeto serão remunerados anualmente. A gente volta a falar com a Bruna Souza, que é escritora e também idealizadora do projeto Conte-me Seu Sonho e Ganhe um Livro. Bruna, eu gostaria agora de perguntar para você como é que foi o momento de pandemia com relação ao seu projeto. Você falou que teve esse início em 2019 e aí no período de 2020, 2021, até um pouquinho do início do nosso ano corrente de 2022. Como é que você se organizou? O projeto teve uma pausa? Como foi? Então, na realidade,
eu não queria fazer ele mais, ultrapassar de 2019 com ele. Eu já queria transformar ele em alguma outra coisa. Eu pensei em fazer uma peça de teatro através desses sonhos que eu ouvia. E então eu sabia que em 2020 eu não executaria ele da mesma maneira. Só que aí, realmente, a gente teve a pandemia, não teve o que fazer, né? Eu tive que parar independente, foi uma parada forçada. E então eu parei totalmente mesmo, fiquei esses 2 anos afastada. E aí agora, em 2022, que eu tive a possibilidade de voltar, eu falei, vou voltar pra rua mesmo, que eu acho que agora as pessoas são outras, é um outro cenário. E então ouvir esses sonhos pós-pandemia é uma coisa diferente, tem sido diferente. Eu acho interessante você até falar com um pouco diferente, porque eu acredito que muita coisa se transformou, né, por conta da pandemia. Às vezes os sonhos, as ambições, tudo pode ter sido remodelado, né? E eu acho que você deve já ter ouvido alguns relatos sobre isso, né? Sim, porque eu notei, né? Na verdade, eu só consegui fazer uma feira por enquanto, desde que eu voltei, né, oficialmente. Então eu ainda estou analisando como que está esse quadro novo, mas algumas pessoas eu percebo que é como se nunca tivesse existido pandemia, sabe? Seguiu a vida mesmo, tipo, voltou tudo, então a gente somos normais, tá tudo certo, tá tudo bem. E tem as outras pessoas que eu percebo que não estão com sonhos, acho que não tá mais tão material o sonho, acho que o sonho tá mais no que eu quero, no que eu quero ser, sabe? Eu ouvi gente agora falando que quer passar na USP, quer fazer medicina. Eu ouvi sonhos de um rapaz falando que quer ter uma namorada, sabe? Foi diferente. Criança também que veio falar comigo, mas das crianças eu nem consegui extrair um sonho dessa vez, mas enfim. Tem sido bem diferente mesmo. Até pra mim, na verdade. Com certeza, né? Porque você tá ali em contato com essas pessoas, né? Ouve sonhos de diversas pessoas, cada um com uma criação, né? Com um jeito de levar a vida. Então, acho que é uma troca muito rica, né? E é o que você falou, realmente. Depois da pandemia, as pessoas, muitas vezes, né? Mudaram o seu estilo de vida, mudaram suas ambições, seus propósitos, né? Digamos assim. Então, realmente foi uma troca muito grande para todos nós, né? Sim. E realmente, quando eu falo, por exemplo, que para mim foi diferente, eu remodelei a Sol, né, essa personagem que eu tenho, no sentido de que um figurino novo e tal, mas ao mesmo tempo com a mesma essência. Mas para mim estar na rua é diferente. Eu vou ficar devendo essa explicação, em que sentido que é diferente, mas é diferente mesmo agora. Acho que talvez um pós-apocalipse que a gente passou. Então, eu acho que agora tentar entender que mundo é esse que a gente está vivendo de novo. Legal, Bruno. Eu vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar. Porque a Câmara Municipal de Jacareí vai pedir a revisão do processo administrativo que culminou na demissão de um funcionário efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI. Evandro Paulino Araújo, mestre de saneamento da autarquia, servidor há 31 anos, foi apontado como responsável por um vazamento de água em uma adutora na Avenida Major Acácio Ferreira, aqui no centro da cidade, ocorrida em 29 de março de 2022. O incidente provocou a queda de um carro na cratera que se abriu no local e causou prejuízos a comerciantes do entorno. Antes do início da ordem do dia, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulinho dos Condutores, suspendeu a sessão e convocou reunião entre vereadores e funcionários do SAI. Eles reivindicam a intervenção dos parlamentares junto ao prefeito Isaías Santana para a revisão do processo que culminou na exoneração. O presidente da Câmara informou que o Legislativo elaborou um ofício assinado por todos os 13 parlamentares da Casa, que será anexado junto ao recurso do sindicato, solicitando a revisão do processo administrativo junto à diretoria do SAI. E hoje começa a terceira mostra de arte aqui de Jacareí. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações?
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. E olha só que bacana, a partir de hoje começa a terceira mostra de artes aqui de Jacareí. E quem nos traz mais informações é a Isabel Cristina, que é uma das organizadoras aqui do evento. Olá, Isabel, muito bom dia, tudo bem? Isabel, você pode explicar para a gente como que vai funcionar, quem que pode vir aqui prestigiar esse evento? Sim, bom dia a todos e todas. A partir de hoje, nós teremos uma abertura oficial às 15 horas, não é? Nós teremos aqui os músicos, senhor José dos Santos, o André Campuzano. Nós teremos uma leitura de poema com a escritora e professora de arte, a Cíntia Moreira. Então, eu convido a todos vocês que estão na região e que possam vir prestigiar a nossa terceira mostra cultural. Nossa terceira mostra de arte dos professores e funcionários públicos da Diretoria de Ensino da região de Jacareí. Lembrando que a região de Jacareí, a Diretoria de Ensino, ela abrange 6 cidades: Arujá, Santa Isabel, Guararema, Santa Branca, Igaratá e Jacareí. Tá? Então, todas as cidades, todos funcionários públicos dessas 6 cidades que pertencentes, né, que são das escolas pertencentes à jurisdição de Jacareí, eles puderam participar trazendo suas obras. Esse ano são 23 obras, entre elas nós temos fotografias e algumas produções artísticas, as quais eles fizeram. Quem pode participar? Todos podem vir participar. Escolas que querem trazer aí os seus alunos para prestigiar essas obras, né, podem trazer. Nossa diretoria funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas. Pode trazer os seus alunos, pode trazer os professores, pode trazer os alunos da EJA, claro que dentro desse horário. Fiquem à vontade. Somente escola do Estado, Isabel? Não, gente, por favor. Também escolas particulares e escola da prefeitura também. Venha nos prestigiar. Tá bom? E até que dia o evento vai ficar aqui? Sim, ele inicia hoje, né, às 15 horas, essa abertura oficial, e nós vamos até o dia 14 de novembro, tá bom? Obrigado, pelas informações. Pessoal, é isso então, não perca a oportunidade, venha aqui visitar a terceira mostra cultural, a terceira mostra de arte aqui de Jacareí. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pelas suas informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre esporte. Davidson Moraes começou sua carreira como jogador de futebol pelo JAC. Posteriormente, o ex-lateral direito se destacou atuando na Grécia, Ucrânia e no Chipre. Hoje vamos conhecer um pouco sobre sua trajetória no futebol. Revelado pelo JAC no início dos anos 2000, Davidson Moraes construiu carreira na Europa, onde atuou como lateral direito. Natural de Contagem, em Minas Gerais, o ex-atleta ainda se recorda quando teve seus primeiros contatos com a bola em Jacareí. Meu irmão mais velho, ele sempre ia jogar bola e até um certo tempo ele me arrastou para estar indo com ele. E aí eu comecei a jogar, gostei, inclusive o pessoal chamava ele de Amendoim, conhecido como Amendoim aí em Jacareí. Quando eu cheguei lá, o Amendoim e o Paçoca. Cara, eu comecei a jogar nessa idade de 9, 10, 11 anos no Elvira. Ali do lado da Conselheiro, né? Era a Rua da Feira, bem do ladinho ali, hoje tem os prédios. Então era um estádiozinho bem gostoso, onde eu fui abraçado ali pelo pessoal, comecei a tomar gosto. E após fazer diversos testes por equipes da região, além de alternar entre o campo e o futsal, Davidson recebeu o convite para ir para a Grécia, onde passaria a maior parte de sua carreira. E graças a Deus, eu joguei um Campeonato Paulista. Na metade do segundo Campeonato Paulista, quando abriu a janela lá, que abre a janela no meio do ano e no final, eles me levaram no meio do ano, aonde eu fui para um clube chamado Messiniakos. Um clube na mesma cidade do time que eu fui primeiro quando eu estava com 17 anos, chamado Kalamata. Então era um clube da 4ª divisão. Ali eu joguei esse campeonato da 4ª divisão grega, campeonato difícil. Campeonato que você joga em campos horríveis, campos ruins. Mas, poxa, como todo um sonhador, eu já olhava como fosse uma etapa da minha vida. Que eu estaria ali de passagem. Eu sempre acreditei assim, sempre trabalhei. E graças a Deus assim aconteceu. E depois de anos jogando nas divisões menores da Grécia, Davidson chegou até a 1ª divisão grega.
Posteriormente, acabou sendo negociado para o Dnipro da Ucrânia, a maior transação de sua carreira. Mas foi no Chipre onde ele atingiu seu ápice como jogador de futebol. Dentro das 4 linhas ali para mim, no Chipre, cara, eu fui campeão chipriota. Depois de 7 anos o time não ganhava, o time de maior torcida do Chipre. Louca. Ano seguinte eu fui vice-campeão e campeão da Copa do Chipre. Então, cara, eu fui eleito o melhor estrangeiro do país. Eu fiquei de fora só de 2 jogos que teve do time num ano inteiro. Então, cara, foi assim algo maravilhoso para um atleta. Você conseguir jogar direto, você ter o destaque, você ser campeão. Pô, mirava para chutar aqui, a bola entrava no ângulo. Hoje aposentado, Davidson se diz muito orgulhoso de sua trajetória no futebol, além de guardar com carinho lembranças do saudoso Jaque. Fiz muita amizade, lembro de detalhes aqui dentro, dos vestiários, da academia, essa parte que hoje é fechada, aqui atrás era uma academia. Então, nos traz memórias boas, muito boas, né? E eu sou torcedor do Jaque, cria do Jaque, né? E torço para que um dia, quem sabe, né, isso volte a funcionar como um clube mesmo de verdade, né? Não é um orgulho assim, eu sei, ou é com arrogância. Não, é assim de você enxergar e falar, pô, cara, eu fui um escolhido para viver algo maravilhoso. Então, hoje, quando eu venho aqui, cara, no Jaque, me traz as memórias de quando eu joguei e de quando eu olhava assim, caramba, cara, será que eu vou conseguir sair daqui de Jacareí para algo maior? Que é um sonho de tantos atletas que quando estão jogando, eu olho assim, cara, é impossível. Como eu ouvi, né, eu escutei. Um conhecido falar para mim, pô, é impossível, não vai. E graças a Deus eu consegui viver esse sonho. Então, eu me alegro, eu fico feliz de tão grande oportunidade que eu vivi na minha carreira, né? É isso aí, parabéns, Davidson. E agora a gente volta a falar com a Bruna Souza, escritora. Bruna, continuando a falar um pouquinho sobre o seu projeto Conte-me Seu Sonho e ganhe um livro, né? Esses livros, você até comentou que o Rotary teve uma participação, né? Fornecendo alguns exemplares e tudo mais. Teve ajuda de outras pessoas, de outras organizações, às vezes até de você mesma. Como que foi angariar esses livros para doação? Então, lá no início realmente foi o Rotary e tal. Mas conforme esses livros foram sendo doados e eu continuei o projeto, né, eles acabaram, e aí eu continuei o projeto de uma maneira independente. E os munícipes sempre tinham algum livro que queriam me doar, principalmente professoras aposentadas acabaram me dando alguns livros, então eu continuei o projeto dessa maneira. E agora, retornando, isso se manteve. Então, são os munícipes que estão me doando os livros e é isso, essa troca está acontecendo dessa maneira. Pode ser difícil ter um número exato, mas você teria alguma estimativa de quantos livros já passaram pelo projeto e foram doados? É difícil mesmo, realmente. Eu acho que uns 500 livros já, porque desde 2019 foram muitas pessoas que eu ouvi já. Uhum. Gente, mas é um número que eu joguei, pode ser mais, pode ser menos, pode ser muito menos. Joguei aqui, é que foram muitos encontros já. Uhum. Mas de qualquer maneira, com certeza teve uma grande participação, né? Sim. Por vários livros, muitas né? feiras, sim. Já chegou a acontecer um pouco de alguma troca de livros? Alguém que já participou, devolveu? Como que é? Não comigo, mas eu tenho uma menininha que mora lá no Jardim do Vale, que ela participou do primeiro de todos. Eu encontrei com a mãe dela recentemente, assim, foi coincidência da vida. Ela é professora agora, a mãe dessa menina, e ela falou, olha, eu lembro de você, a minha filha pegou o livro com você anos atrás e tal. E ela tá tentando convencer a menininha a doar esse livro, porque é um livro que ela tinha uns 6 anos, agora a menininha deve estar com uns 9 anos por aí. Então ela falou, agora ia ser legal para uma outra criança e tal.
só que a menininha não quer, porque ela se apegou ao livro. Mas, assim, já está tendo esse movimento do pós, de saber que esse livro vai ser passado para frente em algum momento. Então, bacana. Fora o lado da afetividade, né, com o livro, né? O livro também é um nosso amigo também, com certeza. Sim. É tudo isso aí. Bom, Bruna, a gente vai fazer uma pausa, mas no próximo bloco a gente volta a conversar sobre o seu projeto. Tá bom. Bem? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber sobre a última solenidade realizada na sessão de quarta-feira. A gente volta já. Entrevistas, notícias, cultura, informações, arte, divulgação dos atos legislativos. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na Casa Legislativa. O primeiro destaque de hoje é o vereador Paulinho do Esporte, do PSD. Ele enviou indicações pedindo trocas de lâmpadas tradicionais pelas de LED nas ruas Marechal Deodoro e Aloísio do Amaral, respectivamente no São João e Jardim Esperança, lá na região oeste. O segundo vereador é o vereador Roninha, do partido Podemos. Ele enviou pedido de informações sobre o constante e intenso fluxo de veículos na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao trevo de saída do Vila Branca e do acesso à Via Dutra. Por fim, temos também a vereadora do PL, Sônia Patas da Amizade. Ela enviou indicações ao prefeito Isaías Santana, do PSDB, pedindo manutenção viária na Avenida Costa Rica e nas ruas Maranhão e Brasília, todas no Jardim Marcondes, na região leste da cidade. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Agora a gente volta a falar com a Bruna Souza, que é escritora e também idealizadora do projeto Conte-me o seu sonho e ganhe um livro. Bruna, gostaria de conversar um pouco com você sobre agora auxílio do poder público. Acho que seu projeto, se eu não me engano, foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura. Gostaria de te perguntar qual que é a ajuda que você estaria recebendo e tudo mais, e também qual que é a importância que você vê, sendo alguém que propôs um projeto voluntário de início, em angariar recursos ou, enfim, ajuda do poder público para valorizar a cultura aqui na nossa cidade. Então, como você falou, realmente, agora esse ano, finalmente, que eu consegui algum apoio,
Esse apoio tem sido de extrema importância porque me permite ir até as feiras, né? Me permite poder expandir o projeto, inclusive, né? Por poder estar em mais locais. Me permite também contratar pessoas para me ajudar no processo, seja nas mídias sociais, seja na questão do figurino. Então, assim, é de extrema importância porque essa questão cultural, ela não é só sobre a troca com o público. Quando eu estou lá na feira, é uma parte só da performance. Tem toda uma equipe por trás agora, ainda bem, inclusive, que ajuda, inclusive, nos recursos econômicos da cidade. Então, a gente gira, inclusive, a economia da cidade. Então, é de extrema importância. Agora, o poder público está ajudando a gente nesse processo. Principalmente quando a gente pensa no transporte dos livros, né? Não Sim. seria nada leve, claro, e precisaria pelo menos de algum veículo para transportar, né? Então, realmente, você faz... os livros estão armazenados, por exemplo, em um bairro da cidade, talvez próximo onde você mora e tudo mais. E aí você vai fazer a feira do outro lado da cidade. Esse transporte precisa ser efetuado, e aí... Claro, gera um custo. Então, realmente, né, acho que a ajuda do poder público nesses pontos específicos faz com que o trabalho aconteça. Né? Sim, com certeza. Porque até quando eu fazia de uma maneira voluntária, eu tinha ajudas pontuais. Então, alguns dias eu tinha a questão do transporte. No início eu tive até a questão dos livros, como eu informei. Mas, no geral, era muito mais por minha conta mesmo, meu bolso. Era minha mãe fazendo figurino, sabe? Então, era uma coisa muito em casa ali, muito do meu próprio bolso mesmo. Bacana, e até a gente só salienta também, né? Claro, a gente está ao vivo, então se você quiser participar pelas redes sociais, mande sua pergunta pra gente. E assim como a Maria Madalena, que não mandou nenhuma pergunta, mas disse bom dia e parabéns, Bruna Souza. Acredito que já possa ter, ou você a conhece, ou enfim, já possa ter participado de alguma das feiras, né, realizadas pelo seu projeto. Então acho que, né, bacana até ver alguém que possa, né, ter participado e estar aqui também te parabenizando por conta disso, né? Porque realmente é um projeto que envolve muita gente, né? E, enfim, eu acho que as trocas são, assim, inestimáveis, né, para a realização desse projeto. Bruno, eu vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar, porque agora a gente fala sobre a 35ª sessão ordinária. O plenário da Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto do prefeito Isaías Santana, que permite a abertura de crédito adicional de R$ 8 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. A medida altera o orçamento municipal sob a forma de subvenção social, ou seja, o recurso deverá ser utilizado para o pagamento de despesas de custeio relativas ao pagamento de pessoal, incluindo o passivo trabalhista da entidade, encargos como dissídio coletivo, obrigações sociais e pagamentos de fornecedores, contraídas e não pagas ou ainda a pagar no presente exercício. O plenário também aprovou por 13 votos favoráveis a segunda discussão do projeto de lei do prefeito que atualiza o Código Tributário do município no que diz respeito ao território de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN, aqui em Jacareí. Mais detalhes da sessão ordinária você confere no nosso site, o jacareí.sp.leg.br. E ainda sobre a sessão, a Câmara Municipal entregou Láurea de Honra ao Mérito a 2 servidores do Legislativo após votação interna. Veja como foi a solenidade realizada em plenário. Nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, o plenário da Câmara Municipal sediou ato solene de entrega da Láurea de Honra ao Mérito Servidor Público Padrão. Neste ano, foram homenageados a assessora política Sandra Regina Barbosa, indicada como servidora comissionada, e Luiz Antônio dos Anjos, oficial de atividades legislativas, indicado como servidor efetivo. A celebração contou com a presença dos familiares dos homenageados, além dos vereadores. Entre eles, o vereador Edgar Sasaki, autor do decreto legislativo que criou a honraria em 2015. Fico muito feliz, de estarmos realizando essa homenagem, para 2 funcionários da casa que realmente mereceram, Então eles foram homenageados hoje e é um reconhecimento dos funcionários pelos próprios colegas, não da chefia, ou através de um sindicato, de uma associação que indique, que muitas vezes pode haver uma certa incoerência no caso, pode até não ser realmente justo, mas quando é feito através dos seus colegas e elegendo os melhores, com certeza é merecido.
Para os homenageados, o sentimento de dever cumprido e o reconhecimento de seus colegas marcaram esse dia especial. Hoje eu estou muito feliz porque eu acho que esse decreto que o Sozak fez é muito importante. Ele faz com que o funcionário se entregue mais, porque é para valorizar. Então, a gente tem como estar mostrando mais o nosso serviço. Eu sou muito grata. Muito feliz, né, por eles estarem acreditando no meu trabalho. E isso é importante para a população. Você está atendendo eles com responsabilidade, poder ajudá-los, né, poder ser simpáticos, atender bem em todo mundo, não só a população, como nossos colegas de trabalho, que aqui na casa eu fiz muitos e quero levar para o resto da minha vida. O sentimento é de gratidão, né, alegria, de saber que os colegas admiram o seu trabalho é muito bom. A gente, né? Até porque aqui, o tempo que a gente está aqui dentro, a gente já é mais do que colegas de trabalho, a gente é quase uma família, sabe? Então é uma coisa assim que para mim é muito gratificante saber que essa família me admira, e assim como a minha família verdadeira que esteve aqui, a família aqui da Câmara, que passam a ser pessoas que eu conheço diariamente. Então a gente já sabe o problema que a pessoa tem, o que a pessoa está querendo, quem ela está procurando. Às vezes está subindo a rampa, eu já falo, Claudinha, fulano, vai no gabinete e tal. A pessoa chega, o cadastro está pronto, fala, nossa, mas já. Então é essa eficiência, né? E essa alegria de vir aqui todos os dias, que eu gosto muito de trabalhar aqui, sabe? Eu gosto do meu trabalho. Então para mim foi realmente muito gratificante. Parabéns aos homenageados. E a Prefeitura de Jacareí informa aos munícipes que todos terão direito à gratuidade nos ônibus municipais para o segundo turno das eleições 2022. Portanto, no dia 30 de outubro, domingo, entre as 6 horas da manhã e as 7 horas da noite, toda a frota de ônibus municipal estará em operação sem a cobrança de passagem para passageiros de qualquer idade. A concessionária do transporte coletivo municipal deverá cumprir integralmente a grade horária, com envio do reforço na frota caso haja movimentação acima da estimada. Ao embarcar, não é necessária a validação com cartão, já que a catraca será liberada diretamente pelo motorista. A medida atende indicação do Supremo Tribunal Federal, que recomendou o transporte gratuito no domingo de eleições. Agora a gente volta a falar com a Bruna Souza, escritora e também, né, idealizadora do projeto Conte-me o seu sonho e ganhe um livro. Bruna, a gente está chegando no final do programa, então gostaria de deixar aberto para você deixar algum recado, também comentar se uma próxima feira de livros irá ocorrer nos próximos dias. Fique à vontade para deixar seu recado. Queria mais uma vez agradecer por estar aqui. Muito obrigada a todo mundo da equipe. A próxima feira que eu vou fazer é no dia 12 de novembro, lá no Esperança, a partir das 9 da manhã, das 9 às 9h30, ainda vou confirmar, mas de qualquer forma vai sair na agenda da cidade. Também gostaria de convidar as pessoas a curtir a página mesmo, lá no Facebook, no Instagram, que é o Conte-me seu sonho e ganhe um livro. E eu sou atriz, eu faço um outro projeto, né, que é a Terapeuta dos Corações Partidos. Eu estou fazendo o meu solo, tem uma equipe também gigantesca aí comigo. Então, enfim, quem puder também curtir, participar e estamos aí. Qualquer coisa, me procurem também para a gente poder ter essa troca e é isso. Obrigada. E só para finalizar, a gente também está de olho aqui nas redes sociais, a Rose Enzo mandou assim, esse projeto poderia rodar as escolas da cidade. Tem alguma movimentação para ter alguma parceria com algumas escolas? Ou, no mínimo, você acha que estaria aberta a fazer esse tipo de parceria? O que você acha disso? Nunca pensei, mas seria legal, sim. Muito obrigada pela sugestão, Rose. Quem sabe, né, ainda mais quando você falou que tem visto, né, o interesse das crianças, do público mais jovem também nos livros, nessa troca, né, nessa convivência. Sim. Eu acho que, quem sabe, é uma ideia bacana. Sim, uma boa ideia. Obrigada. Bruna, muito obrigado. Foi um prazer tê-la recebido e, quem sabe, a gente se vê num próximo Bom Dia Jacareí. Obrigada. Obrigado a você. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Lembrando que hoje, às 6 horas, temos a transmissão ao vivo da audiência pública de planos municipais de redução de riscos. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço e até mais.